Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo aqui no nosso canal, onde nós estamos iniciando mais uma série Como Ler a Bíblia, livro por livro. Nós iremos iniciar essa série de vídeos pelo livro de Gênesis, onde nós iremos passear por todos os livros da Bíblia, dando dicas, dando informações importantes de como você deve ler, como você deve ler cada livro, de como você deve aprofundar, em que você deve focar no ato da leitura de cada um desses livros, que são de maneira muito importantes para que a gente possa compreender esse desenvolvimento da leitura e do entendimento da palavra de Deus. Nós iremos começar pelo livro de Gênesis e logo após nós iremos adentrar pelos demais livros da palavra de Deus. Meus queridos, se você chegou até aqui para assistir esse nosso vídeo, já se inscreve aqui no nosso canal, já deixa o seu like, já deixa o seu comentário. E o mais importante é que no final desse vídeo eu vou te disponibilizando. Se você ficar até o final, você vai ter a oportunidade de receber todo esse material que você vai ver aqui na videoaula de forma gratuita, em um formato de um e-book, um livro digital, onde estarei te dando todas as informações a respeito do livro de Gênesis. Tendo dito isso, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, comenta, compartilha com os amigos. Nós agora iremos adentrar em nossa aula do livro de Gênesis, ok? Vamos lá. Gente, em primeiro lugar, eu fico muito grato em ver as pessoas que têm se dedicado à leitura e o estudo da palavra de Deus, mas as pessoas têm tido um pouco de dificuldade em ter essas interpretações a respeito do próprio livro de Gênesis. Eu vou trazer algumas informações aqui, algumas convencionais que você já sabe, e outras são orientações que você precisa ter cuidado no ato da leitura do livro de Gênesis, ok? Então vamos lá, para que a gente possa dar continuidade. Eu vou dar algumas informações básicas sobre o livro de Gênesis. Essas informações básicas eu creio que uma grande maioria daqueles que estão assistindo aqui a nossa aula já tem conhecimento. Por exemplo, qual é o conteúdo do livro de Gênesis, quais são a abrangência do livro de Gênesis e quais são as ênfases, em que o livro foca, em que ele se direciona, ele tenta apresentar para cada um dos leitores. Então vamos lá. A questão do conteúdo, né, do livro de Gênesis, nós já sabemos que é contada a história da criação, é contada a história da desobediência humana e também é retratado no livro de Gênesis quais são as consequências, né, dessa desobediência. Logo depois nós vemos também ainda no livro de Gênesis a escolha de Deus por uma descendência, a escolha de Deus por um povo. E aí ele escolhe a quem? Ele escolhe justamente a Abraão, que é onde o livro de Gênesis vai iniciar justamente o quê? O início da história da redenção. Aqui existe a queda, mas aqui também existe o início da história da redenção do livro de Gênesis. Aí nós vimos a abrangência histórica. O que é que essa abrangência histórica traz? Ela traz o quê? Ela traz a partir da criação do mundo até a morte de José no Egito. Então, o livro de Gênesis vai abranger desde a criação do mundo até a morte de José no Egito. E aqui veja algumas ênfases que o livro de Gênesis ele dá. Ele dá ênfase, por exemplo, Deus como criador de tudo que existe, ele traz essa informação de forma muito consistente para nossa visualização a respeito de quem é o nosso Criador. Ele também traz o quê? Que a criação dos seres humanos, a imagem de Deus, a natureza e as consequências da desobediência humana, o início das alianças divinas, a escolha a escolha por parte de Deus de um povo por meio do qual ele abençoaria as nações. E aí é como eu falei agora há pouco, lá no tópico anterior. Ele escolhe quem? Ele escolhe Abraão, escolhe sua descendência, e a partir daí ele gera um povo para si, e a partir desse povo ele começa a abençoar as demais nações. E aí nós vemos aí umas informações
bem interessante sobre o livro de Gênesis. O título, né, a expressão no texto hebraico, lá no capítulo 1, versículo 1, é Bereshit, que quer dizer o que? No princípio. Que também é o título hebraico do livro, no princípio, Bereshit, né? Já no nosso português, nós já recebemos essa tradução da Septuaginta, né? Vindo do grego, né? Gênesis. E aí nós vemos aí a questão da autoria e nós vemos que, historicamente, os judeus e os cristãos acreditam que foi Moisés que fez a escrita do livro de Gênesis e dos 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Eu vou trazer uma visão geral a respeito do livro de Gênesis e eu espero que você também preste bastante atenção. A narrativa de Gênesis apresenta duas partes básicas. Quais são essas duas partes básicas que o livro de Gênesis apresenta, professor Miquel? Apresenta o quê? Uma pré-história e apresenta a história do início da redenção. Então, dentro do livro de Gênesis, nós temos toda a história do início da criação, toda a história da origem dos seres humanos, a história da queda da humanidade e o avanço do pecado, o avanço do mal. E tudo isso a gente observa que Deus ele está observando toda essa situação, na questão lá da pré-história, da queda humana, do avanço do pecado, do avanço do mal. Ele observa tudo isso com paciência. E ele tenta, de uma maneira muito assertiva, tentar reestabelecer novamente uma direção, um novo relacionamento com a humanidade, que é aí que se inicia justamente a história do início da redenção, que é onde, por meio de Abraão e a sua descendência, né, ele começa então a restaurar o povo novamente para si, a criar uma nação para si, e esta nação iria abençoar as outras nações. Então vamos ver, no capítulo 1 até o capítulo de número 11 do livro de Gênesis, nós vemos aqui que a gente chama de pré-história. No capítulo de número 12 até o capítulo de número 50, a gente chama aqui, no livro de Gênesis, o que a gente chama de o início da redenção. Presta muita atenção. Do capítulo 11 até o capítulo de número... Do capítulo 1 até o capítulo de número 11, a gente chama isso de quê? De pré-história. Porque ali conta a criação, conta a origem humana, conta da queda humana. Tudo está aqui no capítulo 1 até o capítulo de número 11. Já no capítulo de número 12 até o capítulo de número 50, a gente já observa Deus intervindo na história e Deus levantando homens, uma família, levantando uma descendência para que fosse criada uma nação e esta nação ele se relacionasse e as demais nações fossem abençoadas por intermédio desse povo que ele escolheu. Eu vou trazer agora aqui umas orientações na hora que você for fazer a leitura do livro de Gênesis. Preste muita atenção nesses critérios que eu vou te mostrar, que é justamente essa trama principal, que é a história onde Deus está levantando um povo, que Deus está escolhendo alguém, que Deus está levantando e direcionando alguém para cumprir os seus propósitos, para cumprir os seus desígnios. Só que nessa história principal que Deus está levantando, sempre existe também algumas subtramas, ou seja, algumas histórias secundárias que ocorrem ali por intermédio dessa história principal. Ao mesmo tempo, não deixe, quando você estiver fazendo a leitura do livro de Gênesis, não deixe de observar as várias tramas menores, ou seja, que a gente chama de subtramas, tramas secundárias, que são cruciais para a história maior do povo de Deus no Novo Testamento. Veja que interessante. A primeira, nós temos pelo menos 7 tramas secundárias, subtramas, que a gente pode chamar. Mas eu vou citar apenas 2 para que a gente não possa deixar um vídeo tão extenso. A primeira é a ocorrência das primeiras 2 alianças entre Deus e o seu povo. A primeira aliança é com Noé, essa primeira aliança é com toda a humanidade. A segunda aliança é com Abraão, né, que promete 2 coisas em especial, a dádiva da semente, né, da descendência, que se tornará uma grande nação para abençoar as nações, né, que justamente seria a eleição de um povo a partir dessa semente.
E para que ele possa cumprir essa promessa, ele promete o quê? Se Abraão já tem a semente, ele promete justamente o quê? A terra, para que Abraão possa semear e possa começar a prosperar e assim os desígnios de Deus começarem a ser desfrutados e ocorrer de fato as promessas de Deus. A segunda subtrama que eu quero deixar bem claro aqui é a Guerra Santa. Esse termo Guerra Santa, ele não tem no livro de Gênesis, mas é uma nomenclatura que a gente gosta de, a gente colocou justamente para nomear os conflitos, né, entre a descendência divina e a não divina. Por exemplo, lá na Bíblia nós temos já uma pequena uma pequena disputa, digamos assim, entre Caim e Abel, onde Caim mata Abel. Nós temos uma disputa entre Ismael, entre Isaac. Nós temos uma disputa, né, essa questão aqui é onde Deus prefere escolher Isaac ao invés de Ismael. Nós temos uma disputa entre Esaú, entre Jacó, né, em que o mais velho persegue o mais novo por meio de quem Deus escolheu a operar. Então a gente vê que essa subtrama, né, essa guerra santa, ela sempre existe dentro do livro de Gênesis, aonde Deus escolhe alguém para se sobressair. Deus sempre escolhe o menor, Deus sempre escolhe o improvável, Deus sempre escolhe o pequeno, para que ele possa fazer justamente do nada ou do pequeno algo grandioso. Ele escolheu Abraão para fazer algo grandioso. E aí, para a gente fazer a conclusão dessa leitura rápida, passagem rápida do livro de Gênesis, né, inicia a história bíblica como Deus do Criador, os seres humanos como os criados à descendência e à imagem de Deus, mas caídos, e a resposta de Deus por meio da criação redentora da criação é o que? Ele redimir, ele levantar, ele criar, eleger um povo, para que ele possa novamente fazer essa redenção, trazer esse povo caído novamente para estar com Deus. O que ele faz por meio de toda sorte de circunstâncias, boas ou más, apesar das falhas do povo. E, gente, esse era justamente algumas informações básicas sobre o livro de Gênesis. E eu quero deixar bem claro aqui para você que se você deseja receber todo esse material a respeito do livro de Gênesis, um e-book completo, com todas as informações que eu te passei aqui e muito mais, você pode estar recebendo de forma gratuita, clicando aqui no link aqui na nossa descrição, para fazer parte do grupo do nosso Telegram. Lá eu estarei disponibilizando o e-book com todos os dados, né, com todas as informações específicas do livro de Gênesis. Então você vai aqui na descrição desse vídeo, vai clicar no link que nós temos e você vai fazer parte do nosso grupo lá no Telegram, onde eu estarei constantemente enviando materiais de forma gratuita para que você possa aprofundar os seus conhecimentos da palavra de Deus. Então, grande abraço, não se esquece de entrar no grupo, não se esquece de se inscrever no nosso canal, não se esquece de dar o seu like, comentar e também, por que não, compartilhar com mais pessoas. Um grande abraço, até mais, até o nosso próximo vídeo, onde nós estaremos falando a respeito do livro de Êxodo.